Pessoal, vamos começar então, rapidinho aqui. Eu tentei trazer o máximo de conteúdo possível, não sei se a gente vai conseguir ver tudo até o final, mas a gente vai indo na medida do possível, tá? Lembrem ali, começando pelos princípios da administração pública, né? Primeiro, lembrar do famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem é que é administração pública para fim de aplicação dos princípios, né? Todo mundo, administração pública, seja direta, seja indireta, lembrem, administração direta, secretarias, ministérios, né, União, estados, Distrito Federal, municípios, todos os poderes, poder judiciário, poder legislativo, também fazem licitação, também fazem concurso público, então eles também têm a sua atividade administrativa, todos eles devem obedecer aos princípios do LIMP. Legalidade, né, pessoal? Lembrar aquela diferença da legalidade para o público e para o particular. Particular pode fazer tudo o que a lei não proibir e a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina ou pelo menos autoriza, né? Aqui a gente pensa em lei em sentido amplo, então a administração também tem que obedecer decretos, portarias, enfim, atos que estejam abaixo da lei. Impessoalidade. Os atos devem ser praticados buscando sempre o interesse público e não interesses pessoais do administrador. E aqui a gente tem que lembrar também, muito importante, o parágrafo 1º do artigo 37, né, que vai nos dizer que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, etc., dos órgãos públicos tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aquela ideia, tu quer colocar uma placa em um hospital porque tu fez reforma, colocar quanto que foi gasto, o tempo da obra, enfim, tudo isso tu pode colocar o símbolo do estado do Rio Grande do Sul, tu pode fazer. Tu pode colocar lá do lado uma foto do político, do administrador público. É sempre com caráter educativo ou informativo. Exemplos de situações em que o princípio da impessoalidade é aplicado, né? Concurso público, a gente chama as pessoas na ordem em que elas forem classificadas, a própria licitação, tu contrata quem apresentar a melhor proposta, independentemente de quem seja, e precatórios, né? O pagamento de valores a que a administração pública for condenada em processos judiciais na ordem de expedição do precatório. Moralidade. Moralidade é tranquilo, né? Tá ligado à ideia de honestidade, né? Padrões éticos, enfim. O que é importante lembrar aqui é que a gente não está falando em padrões pessoais do administrador público. Lembrem daquele exemplo dado em aula, né? O administrador público é uma pessoa muito religiosa. Ele entende que mulher não pode usar calça, por exemplo, que mulher tem que usar saia. E ele é o diretor de uma repartição pública. Ele honestamente acredita que aquilo é moral, que a mulher tem que ir de saia porque essa é a moralidade. Então ele determina lá na repartição pública que mulher não pode usar calça. Pode isso? Não pode. Isso aqui a gente está falando de uma moral baseada na lei, tá? E quando a gente fala em moralidade, lembrar dos deveres de probidade, né, dos padrões éticos de conduta. Eu vi que a professora Natália falou sobre improbidade administrativa, então, rapidamente, lembrem das consequências. Essas aqui estão previstas já na Constituição, né? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, né, o congelamento dos bens, por pagamento, enfim, daquela determinada dívida, ressarcimento ao erário, cofres públicos, né, e sem prejuízo da ação penal cabível quando aquela conduta, além de improbar, ela também for um crime, né. Princípio da publicidade, vai envolver a divulgação oficial dos atos para o conhecimento público dos administrados e início dos seus efeitos externos. O que isso quer dizer? Um determinado ato administrativo é expedido, ele pode ser válido, ele pode ser legal, ele obviamente já é existente a partir da assinatura da autoridade, mas ele só vai ser eficaz, lembrem dessa palavra aqui, para eles adquirirem eficácia. Ele só vai ser eficaz a partir do momento em que publicado, ou seja, só a partir do momento da publicação oficial lá no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, dos municípios,
que se pode cobrar do administrado a obediência àquele ato, né? Exceções, também é importante lembrar das duas exceções quando a gente fala em princípio da publicidade, né? Primeiro, o nosso inciso 33, lá do artigo 5º da Constituição, vai dizer que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, se na tua prova vier lá como exceção ao princípio da publicidade, a segurança do Estado, a segurança da sociedade, tu vai marcar certo. Pode restringir a publicidade, pode não ser publicado aquilo, ficar em segredo, sim, nesses casos é possível. E o segundo aqui, mais relacionado a processos judiciais, vai dizer que a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Pense muito naquelas ações que envolvem crianças, né? Às vezes até um estupro de vulnerável, alguma coisa assim. Os processos, eles geralmente ficam em segredos de justiça, né? Então, é também uma restrição ao princípio da publicidade. E, por fim, o último princípio expresso do artigo 37 é o da eficiência, né? Então, a gente, por meio dele, vai buscar melhores resultados, por meio de uma melhor atuação possível, de forma célere e com redução dos desperdícios. Uma questão de custo-benefício, né? Quando a gente fala em direito à boa administração, também tem muito a ver com essa questão da eficiência. A gente não vai mais dar tanta ênfase aos meios, a toda a questão de burocracia, mas sim aos resultados. Falou em foco e resultado, também tem a ver com o princípio da eficiência. Além disso, a gente tem alguns princípios implícitos. Lembrem-se, fala implícito, quer dizer o quê? Que não está escrito de forma expressa na Constituição, né? Os expressos são os do LIMP. Tá? Esses aqui, eles não estão escritos de forma expressa, mas tu consegue interpretar eles à luz da própria vontade, digamos assim, do constituinte. Tá? O primeiro vai ser o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Isso quer dizer que os interesses da coletividade, né, eles ficam acima do interesse de uma ou de outra pessoa, individualmente. A indisponibilidade do interesse público significa que a administração pública, ela é simplesmente a gestora do bem público, né? O bem público é titular o quê? Da própria população, do próprio povo, né? E ela simplesmente vai fazer a gestão daquilo. Então, é óbvio que o bem não pode ser usado pelos servidores públicos, pelas autoridades, da forma como eles quiserem, né? Esse princípio que dá ensejo aquelas restrições aplicáveis ao poder público, questão de publicidade, não pode penhorar bens públicos, enfim. Princípio da razoabilidade, né? Agir dentro dos padrões de normalidade aceitos pela sociedade. Questão de ser razoável, né? Proporcionalidade tem muito a ver com a razoabilidade, às vezes eles se confundem, mas seria o agir sem excesso de poder. Tem uma relação entre os meios e os fins que tu busca. Lembrem daquele exemplo que eu dei em aula da velhinha lá de 95 anos que é denunciada por tráfico de drogas. Aí vocês vão estar lá tendo que cumprir um mandato, vão prender a tal da velha, vocês precisam pedir reforços e com 20 viaturas lá, voa na velha, algema ela, não precisa, né? É uma questão de proporcionalidade. Se vocês têm um determinado fim que vocês querem chegar, vocês usam os meios que sejam proporcionais àqueles fins. O princípio da continuidade, muito relacionado aos serviços públicos, né? A atividade administrativa tem que ser prestada sempre que possível de forma ininterrupta. Você não pode interromper o serviço, ele tem que ser prestado sem paralisações. Princípio da autotutela, lembrem de tutela, né? De cuidar a própria pessoa, né? Então, no sentido de que a administração pública, ela própria controla os seus próprios atos, ela retira esses atos do mundo jurídico, quando por razões de conveniência e oportunidade, se for a revogação do ato, ou caso o ato seja ilegal, ela tem o dever, a obrigação de anular os próprios atos. Isso tudo é decorrente do princípio da autotutela. Motivação é a indicação dos pressupostos de fato e de direito para a prática de determinado ato. Lembrem que motivação não se confunde com os motivos, né? O motivo é o próprio fato em si. Lembrem do exemplo da multa por excesso de velocidade.
O excesso de velocidade, o carro passando em excesso de velocidade, seria o motivo, seria a razão, de fato, para a aplicação da multa. A motivação é escrever lá no papel: estou multando em tanto por excesso de velocidade. Colocar no papel os motivos, tá? São parecidos, mas não se confundem. E, por fim, o último princípio implícito é o da accountability, também conhecido como princípio da responsabilidade ou responsividade, aquela ideia de que o gestor ele tem que prestar contas, ele tem que divulgar as informações, e com isso a sociedade e mesmo os órgãos de controle da própria administração, Tribunal de Contas, eles vão poder acompanhar, vão poder fiscalizar o uso dos recursos públicos. Como não podia deixar de ser, eu trouxe algumas questõezinhas aqui, a única diferença é que como a gente está com um pouco de pressa, eu já vou resolvendo e vocês vão me acompanhando, tá? Isso daqui da Fundatec, sobre princípios, vai falar aqui da redação do artigo 37, pede para relacionar os princípios à sua definição, né? Então, vamos para o primeiro aqui. Transmite a ideia de que a imagem do administrador público, vejam, a imagem do administrador não deve ser identificada quando a administração pública estiver atuando, assim como impede a promoção pessoal do próprio administrador. O princípio é esse. Pessoalidade, claro, tranquilo. Tem por objetivo tornar de conhecimento público os atos da administração e tem ligação estreita com o princípio da transparência. O que é esse? Publicidade. Vejam aqui a eficácia, né? Aquilo que eu falei. O ato ele já é válido, já é existente, mas para ele ser eficaz, ele tem que ser publicado. É o próprio alicerce do Estado Democrático de Direito. Só por isso, talvez a gente fique na dúvida, mas vejam que agora fica fácil. Traduzindo a ideia de que o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza. Legalidade, perfeito. Relaciona-se com as decisões legais tomadas pelo agente público, com bases éticas, acompanhadas pela honestidade, com vistas a obter uma finalidade de interesse público. Exatamente. É o dever de fazer uma boa gestão a fim de atender aos anseios da sociedade, conquistando resultados positivos e satisfatórios com o menor custo. Perfeito, exatamente, pessoal. Agora, começando nos incisos, propriamente, do 37, lembrem que os cargos públicos, obviamente, além de serem acessíveis aos brasileiros, eles também vão ser acessíveis aos estrangeiros na forma da lei. Quais são esses requisitos, a gente não precisa saber. Lembrem que são acessíveis aos estrangeiros. A investidura do cargo em emprego público vai depender da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, e a exceção é o quê? Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, né? Prazo de validade do concurso até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. As funções de confiança são aquelas que vão ser exercidas exclusivamente pelos servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão podem ser qualquer pessoa que preenche os requisitos, mas tem que ter uma garantia de percentuais mínimos para os servidores de cargo efetivo, né? E eles são exclusivamente para as funções de direção, chefia e assessoramento. Tem uma diferença rapidinho. Ambos são livre nomeação e exoneração, né? Lembrem aqui, cuidado para não confundir. A pessoa está numa função de confiança, portanto, é detentora de um cargo efetivo. Tá, mas ela pode ser livremente exonerada da função, ela pode, né? Pensem assim, tu tem uma atividade administrativa comum e tu é convidado para assumir uma chefia, então tu vai assumir uma função de confiança. Da chefia tu pode ser livremente exonerado, e tu volta para o teu cargo de antes. Se tu for de cargo em comissão, aí sim tu vai para a rua, né? Exclusiva de servidores efetivos, a função de confiança, e os cargos em comissão, por qualquer pessoa que preenche os requisitos, escolaridade, enfim, mas tem que ter um percentual mínimo de servidores de carreira. E outra restrição é a proibição do nepotismo, né? Lembrem lá que a Constituição do nosso Estado vai falar da proibição do nepotismo para parentes de até 2º grau, mas a gente tem a súmula vinculante do STF número 13, que proíbe até o 3º grau, então ela é mais abrangente até do que a nossa Constituição do Estado. Caso caia na prova de vocês, aí vocês vão ver se falar conforme a redação do artigo da Constituição, falar em 2º grau, tá certo. Se só falar em 3º grau, também tá certo, sem falar da Constituição, né, por causa da súmula. E ambos são para direção, chefia e assessoramento.
Servidor público civil, em regra, ele vai ter o direito à livre associação, à sindicalização, que é o seu sindicato, e direito à greve. Lembrem que o direito à greve tem que ser regulado por uma lei específica e essa lei ainda não existe. Por outro lado, os policiais militares e civis, eles têm direito à associação, se associarem, mas é proibida a sindicalização, não pode existir sindicato da brigada, por exemplo, e também não pode greve. Tá? Lembrem daqueles casos de contratação por tempo determinado, não é para qualquer situação, é uma necessidade temporária, os servidores ditos temporários, né? Temporária de excepcional interesse público. Regra do teto remuneratório, né? Teto constitucional, o máximo que alguém pode ganhar no serviço público. O grande teto, né, de maneira geral, é o subsídio dos ministros do STF. Né? E na esfera federal é o único teto, não importa o poder em que tu esteja, o teto é sempre o do ministro do STF. No municipal é o subsídio do prefeito, bem tranquilo, e aí no estadual, sim, que a gente tem que dividir por poder executivo do governador, poder legislativo dos deputados estaduais e do judiciário, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, questão de poder no federal, STF, tranquilo, município, prefeito. No estado que a gente vai ter essa divisão por poder. Legislativo, deputado estadual, executivo, governador, judiciário, desembargador do TJ. Outras regrinhas sobre o teto constitucional. A gente vai aplicar primeiro a administração direta para todo mundo, autarquias e fundações públicas aplica para todo mundo, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, somente se elas recebem recursos públicos ou para o pagamento de despesas de pessoal ou para custeio em geral. E a única exceção que a gente vai ter ao teto são as parcelas de caráter indenizatório. Quando vai receber uma indenização, pode receber naquele mês a mais do que o teto. Na verdade, uma outra espécie que a gente podia chamar de exceção, assim, seria o 13º, né? Se a pessoa recebe o teto, ela vai ter direito a receber o 13º. Naquele mês ela vai receber mais do que o teto, naturalmente, né? Mas a exceção, assim, que é de fato uma exceção, vai ser essa da parcela de caráter indenizatório, expressamente previstas em lei ordinária, tá, pessoal? Exemplos aqui de parcelas indenizatórias: auxílio alimentação, diárias e ajuda de custo, aquela para o servidor se mudar, né? Acumulação remunerada de cargos. Lembrem que a regra é a proibição, né? Tu assumir mais de um cargo público, em regra, é proibido. Lembrem também das exceções: 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro de técnico ou científico, ou de 2 cargos ou empregos na área da saúde. Pode ser médico no município e no estado, pode ser professor no município e no estado, 20 horas cada um. É bem comum, inclusive. Obviamente que deve haver compatibilidade de horários, né? E também deve haver o respeito ao teto, ou seja, tu vai somar os 2 salários e eles devem, na soma, respeitar o teto constitucional. Essa proibição também vai se estender aos empregos públicos, às funções, e vai abranger toda a administração indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Proibição de acumular aposentadoria. É a mesma lógica da proibição de acumulação de cargos públicos, né? Proibido receber aposentadoria com a remuneração de cargo, ressalvados o quê? Aquelas 3 exceções. Cargos acumuláveis, se eles são acumuláveis na atividade, tu pode se aposentar dos 2, ou se aposentar em um, continuar trabalhando no outro. Cargos eletivos, um servidor que estiver aposentado pode tranquilamente ser eleito, né, para um cargo político, e ele também pode assumir um cargo em comissão, tá, de lei, declarados de livre nomeação e exoneração. Aí lembrem do nosso macete, né, acumulação C e A, né, na lojinha, C e A, né, os cargos em comissão, cargos eletivos e os cargos acumuláveis na atividade. Essa é a possibilidade de acumulação de aposentadoria, ou de aposentadoria, 2 aposentadorias, ou uma aposentadoria e outro salário, enquanto a pessoa não se aposentar, né? Mesma coisa. C e A, comissão, eletivos e acumuláveis na atividade. Lembrem das regras de licitação, que as obras, compras, vendas da administração pública, em regra, elas precisam do processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. E somente a própria lei pode trazer exceção a essa regra de licitação. Vocês não precisam saber qual é, não cai para vocês licitação, mas essa regrinha ela está na Constituição, então pode cair.
Lembrar que a regra é precisar de licitação e que existe a possibilidade de exceção a essa regra e que tu precisa de uma lei para trazer essas exceções. Responsabilidade, né, pessoal? Responsabilidade civil da administração pública ou do Estado. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestem serviços públicos vão responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso, né, do Estado contra o agente, contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, a gente tem a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, o administrado que sofreu um dano, ele não precisa provar o dolo ou a culpa do ato do Estado, mas lá no direito de regresso do Estado contra o servidor, aí o Estado tem que provar que o servidor agiu com dolo ou culpa. Se não conseguir provar... Oi. Porque a Assembleia Legislativa de cada Estado... Como assim? A Assembleia Legislativa é o poder legislativo. Pensa na Câmara de Vereadores no município, a Assembleia Legislativa é o do Estado. Tu vai ter os deputados ou o Congresso Nacional no federal, né, com senador, deputados. Aqui, no caso, a gente não vai ter nenhum senador, né, a gente é só no federal. Mas é isso, lá tu vai ter os deputados federais, na Assembleia tu vai ter os deputados estaduais. É o poder legislativo, né? É onde são feitas as leis. Readaptação, lembrem dessa palavra e do que ela vai significar. A gente está falando de readaptação, está adaptando alguém de novo, né? O servidor público sofre limitações, sofre um acidente, por exemplo, e sofre limitações na sua capacidade física ou mental, ele pode ser readaptado para o exercício de um outro cargo, de uma outra função que seja compatível com essa limitação, né? E é garantida a remuneração do cargo de origem. Tem que cuidar com a habilitação, ele tem que ter o nível de escolaridade exigido, mas a remuneração é garantida do cargo de origem, ele não vai perder nada por isso. Caso ele não consiga ser readaptado, a gente vai ver na sequência, lembrem que ele é aposentado por invalidez, né? Ou incapacidade, enfim. Então, conforme o artigo 37, a gente tem que assinalar a alternativa incorreta. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tranquilo, verdadeiro. É vedada, é proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público, também está correto, lembrem, a gente não pode vincular ou equiparar cargos diferentes por lei, cada cargo quiser ter aumento, enfim, cada um tem que negociar o seu próprio aumento, não é possível vinculação ou equiparação. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades, vejam, às vezes, como a fundação, coisa que a gente já viu em outras aulas, né? Como eles fazem, às vezes, questões mal feitas. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Que inciso anterior? Não tem nada, né? Em vez de eles explicitarem o que é isso aqui, seriam empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, depende de autorização legislativa, a criação dessas subsidiárias depende, ok. Assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, também. Bom, aqui às vezes até uma malandragem, tu não sabe isso. Os caras meteram no inciso anterior, sinal claro de que eles deram Ctrl+C, Ctrl+V e nem leram, né? Dificilmente estaria errado, então. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, vendas, serão contratados mediante processo de licitação, que assegure igualdade de condições a todos, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A regra da licitação é exatamente isso, também está correto. As administrações tributárias, né, o que faz o recolhimento de tributo, de imposto, aqueles que vão, de fato, arrecadar para o Estado, né? Da União, Estados, DF, municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, correto? Exercidas por servidores de carreiras específicas, né, servidor lá da Receita Estadual, da Receita Federal, correto? Terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros de informações fiscais, integrado seria entre a União, com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, tudo está correto, tá? Independentemente de lei ou convênio. Vejam como é uma coisinha assim, um detalhe da letra da lei mesmo, que lá vai falar na forma de lei ou convênio. Então não é, tu precisa ter um convênio entre os estados, com a União e os estados, para ter esse compartilhamento de informações. Então, por causa desse independentemente,
é que está errada essa alternativa e a nossa resposta, já que a gente buscava a incorreta, né? Literalmente está na forma de lei ou convênio, mas se falasse que depende de lei ou convênio, estaria correto também. O artigo 38 vai falar das hipóteses em que o servidor público for eleito, né? Mandato eletivo, mandato político. Lembrem, se for um mandato eletivo federal, estadual ou do Distrito Federal, o servidor automaticamente fica afastado do cargo e ele recebe o quê? O salário lá do cargo eletivo, ele não pode optar. Caso ele seja eleito prefeito, ele também fica afastado da função, mas nesse caso ele pode optar pela remuneração, ou do cargo público, ou o salário de prefeito. Se ele for investido no cargo de vereador e houver compatibilidade de horários, aí sim ele pode assumir os dois, né? Vai assumir os dois e vai receber pelos dois. Caso ele não haja compatibilidade de horário, então ele é afastado e pode escolher a remuneração também. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, o tempo de serviço é sempre contado para todos os efeitos, mas lembrem muito dessa exceção que a gente conversou em aula, exceto para promoção por merecimento. Cuidado, não é promoção por antiguidade, a gente pode pensar assim, ele está afastado do mandato, aí então promoção por antiguidade, o tempo de serviço não pode ser computado, é computado, só não para efeitos de promoção por merecimento, então ele está em estágio probatório, o tempo vai contar, aposentadoria, vai contar. A única exceção é a promoção por merecimento. Por antiguidade, conta também. E na hipótese de o segurado ter um regime próprio de previdência social, ele permanece filiado e o salário do cargo eletivo, então ele tem que repassar uma partezinha lá para o seu regime próprio, tem que seguir recolhendo, né, para o regime próprio. Regra do subsídio, né? Lembrar da diferença. O subsídio é a remuneração fixada numa parcela única, sem acréscimos. A única exceção aqui seria a mesma lá do teto, parcelas indenizatórias, né? Pessoa que recebe subsídio não vai ter gratificação disso, adicional daquilo, não sei o quê, daquele outro. É só o subsídio, exceto, eventualmente, quando fizer jus a uma parcela indenizatória, né? Vencimentos é a soma do vencimento básico mais as outras vantagens, quando recebe uma remuneração, e o salário é aquele percebido pelos empregados públicos, né? Empresas públicas, sociedades de economia mista, eles trabalham em regime seletista, então eles recebem salário. Então, o subsídio, né? Ele vai ser obrigatório para os membros de poder, juízes, desembargadores, detentor de mandato eletivo, são prefeitos, enfim, deputados, vereadores, todos ministros de Estado, secretários estaduais, secretários municipais, e o subsídio também é facultativo para os servidores públicos, qualquer servidor público seja organizado em carreira. Pensem, por exemplo, no caso da polícia, né? Brigada Militar recebe por subsídio, não está em nenhuma dessas hipóteses, mas porque foi exercido essa faculdade, essa opção, por serem servidores públicos organizados em carreira. Lembrar dessa regra aqui, que a gente sabe que não se aplica na prática, mas está na Constituição, tanto na federal quanto na estadual, então a gente tem que dizer que está certo se cair na prova. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. O que isso quer dizer? Um cargo lá do Executivo, cargos equivalentes no Legislativo e no Judiciário, em tese, não poderiam ter os vencimentos maiores, tá? A gente sabe que na prática não se aplica, mas na prova tu vai marcar que está correto. É proibida a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Tu não pode incorporar aqueles valores. Antigamente, tu exercia um cargo em comissão, lá uma função de confiança, ideia de chefia, aquilo que a gente comentou, e a cada 5 anos tu conseguia incorporar no teu salário um pedaço, 20%. Então, tu ficava ali 20 anos, 20 e tantos anos com aquela função, no fim tu recebia a função inteira, e mesmo que tu saísse da função, tu continuava ganhando porque tu incorporou. Hoje, isso já não é mais possível. Direitos sociais aplicados ao servidor público são aqueles lá do artigo 7º da Constituição, né? Lembrar de alguns. Salário mínimo, 13º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, salário família pago ao trabalhador de baixa renda, fazer essa vinculação, salário família não é pago a qualquer servidor,
massinhas de baixa renda, jornada de até 8 horas por dia e 44 semanais. Lembrem que na Constituição Estadual são 40 horas semanais, então, no caso de vocês, quando vocês entrarem é de até 40 horas. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário, a hora extra, né? Superior em pelo menos 50% à hora normal. Férias, licença gestante, paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos de trabalho, proibição de diferença de salários, critérios de admissão em razão de sexo, idade, cor, estado civil. Lembrar daquela ideia de compatibilização dos direitos sociais com a própria ideia de servidor público, né? O servidor público não vai ter FGTS e não vai ter aviso prévio, porque eles têm estabilidade, né? Então não faz sentido ter nenhum desses dois. Estabilidade, em regra, a gente lembra que ela vem após 3 anos de efetivo exercício, e para isso é obrigatória uma avaliação especial de desempenho, né? E quais são as hipóteses em que o servidor pode perder o cargo, apesar de ter estabilidade? Sentença judicial transitada em julgado, o que é isso? Transitada em julgado, quando não pode mais recurso, mediante processo administrativo, em que seja assegurada ampla defesa, e procedimento de avaliação periódica de desempenho, também assegurada ampla defesa na forma de lei complementar. Então, tentem, se vocês forem fazer uma relação, avaliação especial de desempenho para o servidor adquirir estabilidade. E avaliação periódica de desempenho para o servidor perder o cargo, né? Por meio do qual o servidor pode perder o cargo. Regime próprio de previdência. Lembrar que a gente tem 2 regimes, né, lá para aposentadoria. Primeiro, a gente tem o regime geral da Previdência, que é o do INSS, e que a grande maioria dos trabalhadores é abrangido, né? Todo mundo que está na iniciativa privada, os empregados públicos, aqueles de empresas públicas, sociedades de economia mista, quem detém exclusivamente um cargo em comissão também contribui para o INSS, os servidores temporários, aqueles que podem ser nomeados de forma excepcional, em caráter temporário, e também servidores efetivos, por exemplo, de alguns municípios menores que não têm o regime próprio. Todo mundo vai, então, recolher para o INSS, que é o regime geral. Regime próprio, aquele mais específico, por exemplo, a gente pode pensar no Estado, no IP, né? O IP, vocês vão entrar lá na brigada, vocês vão recolher para o IP para se aposentarem mais tarde pelo IP. É um regime próprio de previdência social, né? Então, os titulares de cargo efetivo são os únicos que estão abrangidos aqui. Lembrar que o nosso regime próprio, então, servidores titulares de cargo efetivo, né, exclusivamente, esse regime próprio tem caráter contributivo, que é o quê? Tanto servidores ativos quanto aposentados e pensionistas podem contribuir. Os aposentados e pensionistas que receberem acima do teto do INSS vão contribuir com o que estiver acima. E o caráter solidário, né, naquela ideia de que as contribuições de hoje pagam as aposentadorias de hoje. Né? Não existe uma caixinha, tu não vai colocando aquilo numa conta separada para depois tu receber de aposentadoria, não. Tu contribui hoje e é pago hoje. E assim, quando a gente for se aposentar, a gente espera, né, que vai ser pago com as contribuições de quem, então, estiver trabalhando. Esse é o regime solidário. 3 hipóteses de aposentadoria, né? Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, né? Lembrem, quando a pessoa não puder ser readaptada, né? Readaptação é aquela ideia que a gente conversou antes. Aposentadoria compulsória, o que a gente brinca, expulsória, né? Servidor fez 70 anos ou 75, conforme o caso, aí então ele é automaticamente aposentado. E aposentadoria voluntária, que é o servidor pedir para se aposentar, né? Na União, são 62 anos para mulher, 65 para homem. No caso do nosso estado, é a mesma idade, tá? A Constituição não obriga a ser, mas no caso da Constituição estadual é a mesma coisa. Limites de valores, né? O inferior é o salário mínimo, e hoje o superior é o teto do INSS, do regime geral de previdência social. Lembrando que servidores que se aposentaram há mais tempo, esses podem receber a mais do que o teto do RGPS, porque eles têm direito garantido. E nesse caso, aí então o que eles receberem a mais, eles contribuem para o regime de previdência também, próprio. Aposentadoria especial, aquela em que tu se aposenta mais cedo. Como regra, é proibido, né,
tu ter critérios diferenciados para concessão desses benefícios, e, obviamente, que a gente precisa lembrar das exceções. Os servidores com deficiência podem se aposentar mais cedo, os ocupantes de cargos de agente penitenciário, de agente socioeducativo e carreiras policiais podem se aposentar mais cedo, e os servidores que estiverem efetivamente expostos ao quê? Agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Tem que haver essa comprovação efetiva da exposição. E exatamente por ter que ter essa comprovação efetiva da exposição, a gente não pode fazer essa categorização, essa caracterização por categoria profissional. Ou seja, só porque a pessoa tem o cargo X ou Y. Não quer dizer, porque às vezes ela pode estar fazendo um trabalho de escritório. Em tese, um brigadiano ele tem exposição, mas se ele tiver durante alguns anos fazendo um trabalho interno, né, talvez naquele caso ele não tenha nenhum tipo de exposição. Nesse caso, tu não pode contar como aposentadoria especial. E a última regra dos professores, né? 5 anos eles podem se aposentar mais cedo, né? Desde que eles tenham efetivo exercício na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. No ensino superior, não faz direito a essa redução em 5 anos. Mudando de assunto, então, agora, atos administrativos. Lembrem lá do conceito, né? É uma manifestação unilateral de vontade da administração, aquela ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse particular. É um ato que vem de cima para baixo. Se falar lá em vertical, verticalização, seria nesse sentido, né? Na vertical, assim, e de cima para baixo. Tá? É aquela ideia do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Esses atos estão sujeitos a controle de legalidade por parte do Poder Judiciário. Tá, pessoal? Eles não estão sujeitos a controle de mérito. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença. Mas se for controle de legalidade, se o ato é legal, se o ato é nulo ou não, esse controle pode ser feito pelo Judiciário. Não confundir com fatos administrativos. Se a gente fala em ato, a gente está falando de uma ação, né? Fato é simplesmente um acontecimento, que, por exemplo, um evento da natureza, mas que seja importante para a administração pública. Por exemplo, o falecimento de um servidor público, aquilo faz gerar a vacância do cargo, pode chamar uma outra pessoa para o lugar. A administração não praticou nenhum ato, foi simplesmente um fato, que é o falecimento, e gerou importância para a administração pública, né? E os atos de gestão, que são aqueles praticados em pé de igualdade com o particular, como, por exemplo, a assinatura de um contrato. Nenhum desses, então, é um ato administrativo. Lembrar dos atos vinculados, são aqueles que não há margem de liberdade para o agente público, né? A lei já determina todos os elementos. O exemplo, licença paternidade para o servidor público. O servidor virou pai, o seu chefe é obrigado a conceder a licença paternidade exatamente naquele período estabelecido pela lei. No caso da 10.098, por exemplo, 30 dias. Não pode conceder por 15, não pode não conceder, não pode querer conceder daqui a 2 meses, né? Não tem nenhum tipo de margem de liberdade, por isso é um ato vinculado. Diferenciar dos atos discricionários, né? Quando a gente vai falar em margem de liberdade, falar em conveniência e oportunidade, falar em mérito administrativo, né? O mérito administrativo é isso, é a análise da conveniência e da oportunidade da prática de um ato ou não pelo administrador. Todos esses, então, falou nisso, lembrem do ato discricionário, tá? Esses atos discricionários no mérito administrativo, então, eles não vão poder ser controlados pelo Poder Judiciário. Ó, voltando uma aqui, o Judiciário só faz esse controle de legalidade. Um exemplo aqui de uma possibilidade de ato discricionário é quando houver conveniência para o serviço público, a pena de suspensão do servidor, quando ele deixa de trabalhar, ela pode ser convertida numa multa, na base de 50% por dia de remuneração. Então, vejam, quando houver conveniência, então o ato é discricionário, o administrador vai decidir caso a caso se pratica o ato desse ou daquele jeito. Extinção dos atos administrativos, para nós é só importante a anulação e a revogação. A anulação vai ser a extinção do ato administrativo em virtude de uma ilegalidade, né? Lembram lá, possui efeitos o que? Ex tunc, né? Tudo. Retroativo e para o futuro, é tudo. Anula todo o ato, desde o início lá, né? E se for constatada essa ilegalidade, a administração ela é obrigada, ela tem o dever de anular os seus próprios atos. Lembrem lá do princípio da autotutela que eu falei, né?
Exceção seria a convalidação, ou seja, tu torna o ato válido quando ele tiver um vício sanável, como, por exemplo, o vício de competência. Desde que não haja lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, né? E no caso da anulação, sim, né? Como é uma questão de ilegalidade, ela pode ser feita pelo Poder Judiciário. E a revogação é a extinção do ato válido e discricionário por conveniência e oportunidade, aquela ideia dos atos discricionários, né? Como a gente está falando, então, de ato discricionário, de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode revogar um ato praticado pela administração. Aqui a gente está falando da extinção de um ato que é válido, que é lícito. Então, os efeitos serão só daqui para frente, né? Ex nunc, se aparecer na prova de vocês o nunc, então é só a partir de agora. Ex tunc, tudo, ex nunc, de agora em diante, não tem efeito retroativo. E não podem ser revogados os atos vinculados, né, que eles são obrigatórios, sem margem de liberdade, atos que já exauriram seus efeitos, já acabaram, enfim. Meros atos administrativos, a expedição de uma certidão, expedição de um atestado de comparecimento, não faz sentido tu falar em revogar aquilo, porque ele está simplesmente declarando o acontecimento de um fato. Atos ilegais não podem ser revogados, porque eles têm que ser anulados, né? E os atos que geram direito adquirido. Questão sobre atos administrativos. Quanto ao controle judicial de atos administrativos, assinale a alternativa correta. Os atos administrativos discricionários devem ser motivados e ficam vinculados aos motivos de fato de direito expostos, que integram o juízo de validade do ato. Não é porque o ato é discricionário que ele não precisa ser motivado, tá, pessoal? Eles precisam sim. A única exceção, lembrem lá, que é a nomeação e a exoneração dos cargos em comissão, que são livre nomeação, livre exoneração, tu não precisa. Isso aqui tem um nome, lembram? Quando o ato ele fica vinculado aos motivos, quando tu dá uma motivação, estou praticando esse ato porque tal coisa aconteceu. Teoria dos motivos determinantes. Se uma pessoa prejudicada por aquele ato demonstrar que o motivo é falso, o ato é anulado. Vejam, integra o juízo de validade do ato. Se os motivos forem falsos, o ato é ilícito, pode ser anulado. Então, verdadeira, essa é a nossa resposta. Mas vamos ver as outras. Os atos administrativos discricionários são insuscetíveis, ou seja, não podem, né, sofrer o controle por parte do Poder Judiciário. Discricionário pode sofrer controle por parte do Poder Judiciário? Pode, se for de legalidade, né? Não pode entrar no mérito administrativo, mas se for um ato discricionário e legal, o Judiciário pode controlar, pode anular aquele ato. Como a discricionariedade envolve a edição da melhor decisão possível para o caso concreto, o Poder Judiciário pode se substituir à administração e proferir uma outra decisão que melhore o ato. Aqui sim seria um exame de mérito do ato discricionário, que não é possível, né? Então está errada também. Na medida em que a sanção, que a punição administrativa é um ato vinculado e que este aplica preceito legal expresso, ela dispensa a fundamentação. Imagina, se a gente está falando de uma sanção contra alguém, aí sim tem que fundamentar mesmo, né? Tem que apresentar os motivos. Então, também está errada a nossa resposta à letra A. Lembrem dos atributos do ato administrativo, PAT, né? Presunção de legitimidade e veracidade. A gente presume que o ato é legal, que o ato é verdadeiro. Autoexecutoriedade, ou seja, a própria administração pode praticar os seus próprios atos, não precisa de uma ordem judicial, ela pode chegar lá e fechar um estabelecimento, interditar, ela pode, em alguns casos, não são em todos, derrubar lá uma determinada construção, né? Não são todos os atos que têm essa autoexecutoriedade, mas é um dos atributos. Tipicidade, no sentido de previsão em lei, né? Imperatividade, eles impõem obrigações a terceiros, ainda que os terceiros não concordem com aquilo. Qual que é a diferença de imperatividade para autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade, a administração mesmo vai lá e executa. A imperatividade é o administrado que tem que executar, concordando ou não com aquele ato. Tá. Segundo o autor aqui, conceito auto-administrativo, tem a conceituação, e aí a gente tem que analisar as três alternativas. Autoexecutoriedade indica que os atos administrativos obrigam a todos que se encontrem em seu círculo de incidência. Isso daqui é imperatividade, né? Quem vai autoexecutoriedade, a própria administração executa. Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de que nasceram conforme as normas legais, trata-se da presunção de legalidade, correta.
A imperatividade ou coercibilidade significa que o ato administrativo, tão logo praticado, pode ser imediatamente levado a efeito, ou seja, executado, e seu objeto imediatamente alcançado. Isso aqui é autoexecutoriedade, não imperatividade. Então, nessas duas eles trocaram, né? Então, a nossa resposta é só inciso 2, letra B. Os elementos do ato, né? O confi for mob, lembrem do macete, confi for mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Confi for mob, né? Competência, quem tem poder para praticar o ato. A finalidade do ato, lembrem, finalidade imediata, ou seja, aquela mais distante, é sempre o fim público. E a imediata é o que tiver previsto na lei. A forma do ato, em regra, a forma é escrita. A gente viu que existem exceções para isso. Pode haver, por exemplo, sinal do guarda de trânsito, apito, é um ato administrativo também, não escrito, né? Motivo, que seria, então, de novo, né, aquela questão de fato, questão de direito, e o objeto, que é o próprio conteúdo do ato. Lembrar que dos elementos ali dos atos administrativos, o que define um ato que é discricionário ou não, é apenas o motivo e o objeto, tá? Porque mesmo nos atos discricionários, a competência, a finalidade e a forma vão ser sempre vinculadas, ó, sempre vinculado. Nos atos vinculados, todos os elementos do confi for mob são vinculados, né? E no discricionário, o motivo e o objeto é que vão ser discricionários, tá? Mas se lá na prova de vocês aparecer que o ato discricionário, todos os elementos são discricionários, tá errado, tá? Esses três vão ser sempre vinculados. Competência, finalidade e forma. O que pode ser discricionário é o motivo e o objeto. Cuidado para não confundir os elementos com atributos, tá? Os elementos, confi for mob. E os atributos, então, que são a PAT, né? Atributos PAT, elementos confi for mob. E, por fim, as espécies dos atos administrativos, nós temos 5, que é o NONEP, né? Os atos normativos, os atos ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos, NONEP. Normativos é o ato de, enfim, de prever normas, né? Aquelas normas genéricas, aquelas normas mais abstratas. Lembrem que as normas, como a gente está falando de ato administrativo e não de lei, esses atos administrativos não podem inovar no ordenamento jurídico. Não pode trazer uma novidade, eles só servem para dar cumprimento à lei, eles precisam respeitar a lei. Quem é que pode inovar no ordenamento jurídico? Só a própria lei, né? A gente tem só uma exceção, que é o decreto autônomo do presidente da República. Se na prova de vocês aparecer decreto regulamentar ou só decreto, a gente não vai presumir que é um decreto autônomo. Aparecer decreto, ponto final, também é um ato que não pode inovar no ordenamento jurídico. Se for o decreto autônomo do presidente da República, aí sim, aí tem as hipóteses, né? Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, e a extinção de cargo ou função pública quando vagos. Aí seria o decreto autônomo, única exceção, esse pode inovar no ordenamento jurídico. Os atos ordinatórios, como o próprio nome fala, de ordem, né? Então, são atos internos, decorrentes do poder hierárquico, organização lá, por exemplo, da chefia, da repartição pública de forma interna. Os atos negociais, quando a administração consente a um pedido do administrado. Os atos enunciativos, que são uma mera declaração, como as certidões, os atestados, tu vai lá e certifica que a pessoa tomou uma vacina, que a pessoa está com os seus direitos políticos em dia, que votou na última eleição, enfim. Tu simplesmente atesta um fato, e os atos punitivos, obviamente, aqueles que aplicam punições, né? Pode ser tanto aos servidores públicos quanto aos administrados, né? Sanções internas aos servidores e externas aos administrados. Rapidinho, pessoal, para finalizar, algumas questões da nossa Constituição do Estado. Lembrar da indissolubilidade, né? Nenhum estado, nenhum município pode sair da República Federativa do Brasil. O estado tem autonomia, mas vejam, ele não é independente. Cuidar com isso aqui. O que é independente? Os poderes do estado, legislativo, executivo e judiciário, eles são independentes uns dos outros. Mas o estado não é independente, porque o independente seria essa ideia de sair da República Federativa do Brasil, né? Nossos símbolos, o Bá,
ou Bahia, né? Quem prefere, bandeira, armas e hino, e lembrar que isso na Constituição Estadual. Na Constituição Federal vai ter o Szinho, que é o selo nacional, né? E se tu quiser mudar esses símbolos, tu tem que obedecer aos critérios estabelecidos numa lei, que tem que ser aprovada por maioria absoluta. Bens dos estados. Terras devolutas, em regra, são dos estados, né, exceto aquelas não compreendidas entre a União, entre as da União. Terras devolutas são terras públicas, que não têm nenhum tipo de aplicação, aquelas terras, digamos assim, abandonadas. E quais que são as da União? As indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações e construções militares, vias federais de comunicação e preservação ambiental. Lembrar que não existem terras devolutas nos municípios. Águas, né? Em geral, as águas são dos estados, lembrem lá aquelas regrinhas. Nascente e foz, ou seja, ela nasce e morre no mesmo estado, é bem do estado. Se ela tem a nascente num estado, mas a foz em outro, ou fora do país, são bens da União, né? Faz divisa, está exatamente na divisa com outro país, bem da União. Mas se fizer divisa com outro estado, é bem do estado. Essa aqui tem que lembrar. As águas em geral, salvo aquelas decorrentes de obras da União, vão ser dos estados, então, em regra, águas dentro de um estado são do estado, mas se a União fizer uma hidrelétrica, por exemplo, passa a ser bem da União. Ilhas, vejam, aqui está dizendo, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Então, obviamente, só sobrou o estado, vai ser do estado, né? Prestem atenção nessas questõezinhas que podem vir na tua prova. As ilhas, de modo geral, inclusive situadas em rios federais, se forem de lagos e rios. E aqui, ó, falou em zona não alcançada pela influência das marés, bem do estado. Tá? Zona não alcançada pela influência das marés. Se for alcançada por essa influência da União. Nem precisa falar em terreno marginal, faixa marginal. Se vier isso aqui, ó, não alcançada pela influência das marés, já pode marcar que é do estado sem medo. Extintos aldeamentos indígenas, aqueles que foram extintos lá antes da Constituição de 1891, não precisam decorar que ano é isso, só pense lá numa Constituição muito antiga. E os inventos e criação intelectual sob remuneração ou custeio público estadual, né? Hipótese de intervenção, rapidamente, quando é que o Estado pode intervir nos municípios, né? Se o município deixa de pagar por 2 anos consecutivos, salvo o motivo de força maior, dívida fundada é de longo prazo, vocês não precisam saber maiores detalhes, lembrem do dívida fundada. Se deixa de pagar por 2 anos consecutivos, se não presta contas, se o município não presta contas, né, o Estado pode intervir no município, e se ele não aplicar o mínimo exigido da Receita Municipal nas receitas de ensino, né, manutenção e desenvolvimento do ensino. A nossa Constituição Estadual vai falar só em ensino, a federal vai falar ensino ou saúde. Então, se aparecer os dois, está correto também. Tá? Ou também pode o próprio Tribunal de Justiça dar um provimento para determinar a execução de lei, de ordem ou decisão judicial, e também para assegurar os princípios da forma republicana, sistema representativo, regime democrático, né? Tentativa de golpe no município, ou ele próprio está tentando se sair do Brasil, aquela ideia da indissolubilidade. Pode intervir para, enfim, pacificar direitos da pessoa humana, probidade administrativa. E a intervenção é feita por decreto do governador. Lembrem dos princípios, né? O LIMP, que é um pouco diferente da administração pública no Estado, são bem mais princípios. Tu vai dobrar as consoantes, né, no LIMP. O L, o M e o P. E tem esse RT no final, e lembre que não tem eficiência na Constituição do Estado, quando a gente fala em economicidade, né? Todas as pessoas vão ter direito, independentemente do pagamento de taxas, informações sobre seu respeito. Esses registros públicos não podem conter informações sobre convicção política, filosófica, religiosa. Quando tu pede a retificação ou atualização dessas informações e tu não tem resposta, remédio habeas data, né? Aqui nós temos o limite único, aquele que eu comentei com vocês, do teto constitucional aqui no Rio Grande do Sul, que é fixado do teto dos desembargadores do TJ, e só não se aplica aos deputados estaduais. Contribuição, lembrem aqui, ó, 0 a 6 anos, quando a gente fala em atendimento gratuito de filhos e dependentes em creches e pré-escola, na Constituição Federal é de 0 a 5 anos, na do Estado é de 0 a 6. E só mais uma questãozinha aqui.
Conforme a Constituição do Estado, referente à remuneração e vencimentos, assinale as alternativas abaixo. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo? O que não, né? Isso. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Essa é verdadeira, né? Em tese deveria acontecer isso, na prática a gente sabe que não é bem assim. E a lei assegurará aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo exercício, o direito ao afastamento, por meio de licença para participação de curso de capacitação profissional, que guarde pertinência ao seu cargo, com a respectiva remuneração, sem prejuízo de sua situação funcional, por até 3 meses, não acumulável, vedada ou proibida a conversão em pecúnia para aquele servidor que não a requerer na forma da lei. Exatamente isso, também está verdadeira, tá? É o que substituiu a licença-prêmio. Hoje tu tem essa licença para participar de curso. Se o servidor quiser a conversão desse período em pecúnia, ou seja, em dinheiro, ele pode, mas é só se ele quiser. Então, falso, verdadeiro e verdadeiro, né? É a D. Lembrar dos servidores públicos militares, né? O estatuto é de lei complementar, né? E tem mais uma questão sobre bens públicos, então, rapidinho. Os rios com nascente e foz no território do Estado, conforme preconiza, são bens do Estado. É bem do Estado. As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, excluídas, ó, aquilo que eu falei, excluídas, aquelas sob domínio da União, municípios e terceiros. Está excluído todo mundo, só para quem? O Estado, né? Então, também. Os terrenos marginais dos rios e lagos navegáveis que correm ou ficam situados em seu território, em zonas não alcançadas pela influência das marés. Então, letra E, todos são bens dos estados. Então, pessoal, muito obrigado. Acho que, como eu já tinha falado na nossa última aula, deu para ver que vocês estão bem interessados. A gente sabe que esse caminho não é fácil, né? Mas contem conosco e desejo uma boa sorte. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, menos sorte a gente precisa, aquela coisa toda, mas um pouquinho de sorte não faz mal a ninguém, né? Então, vou fazer pensamentos positivos por vocês na prova de amanhã. Eu que agradeço aí, pessoal. Então, excelente prova e até mais. Pessoal do online, brigadão, boa sorte e até uma próxima.